E chegamos na última parte da leitura comentada do livro Intervencionismo. Dessa vez a leitura será da parte A Teoria Austríaca do Intervencionismo, não mais as palavras do Mises, mas sim do professor Fábio Barbieri. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos à leitura comentada. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Como adiantado aí na introdução do vídeo, essa será a última parte da leitura comentada do livro Intervencionismo. Vou falar sobre o pós-fácil muito bem escrito pelo professor Fábio Barbieri. Para quem não conhece o professor Fábio Barbieri, ele é um dos autores mais importantes da escola austríaca aqui no Brasil. Ele hoje dá aula no Mackenzie, na faculdade de pós-graduação de escola austríaca, que eu deveria ter feito, né, essa pós-graduação, mas circunstâncias acabaram acontecendo, leia-se a maldita Lei 13979 e o Bolsonaro, e fez eu perder a minha vaga na faculdade. Consequentemente, se eu não tenho uma graduação, eu não posso fazer uma pós-graduação. Então, perdi a oportunidade de estudar com o professor Fábio Barbieri, que seria muito enriquecedor, mas acontece. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, agradeço você por ter chegado aqui, mas eu não recomendo que você assista esse vídeo. Trata-se de um final de uma série que eu fiz aqui, uma leitura comentada, de capa a capa, do livro Intervencionismo. Então, se você chegou aqui por esse vídeo, dá uma olhada aqui na descrição, tem um link para download, compra do livro, download através do site Instituto Rothbard e compra através da Amazon. Você pode baixar ou comprar o livro da forma que você quiser, achar melhor, para você acompanhar a leitura comentada, e volta lá no primeiro vídeo. Para facilitar, tá aqui na descrição a playlist da leitura comentada, então você clica lá, volta lá no primeiro vídeo e vai acompanhando, tá tudo organizado certinho, na ordem, é só acompanhar. Outra coisa importante também, uma novidade aqui do canal, eu criei um grupo de WhatsApp para o canal, não um grupo para poder falar comigo, mas um grupo para poder transmitir recados, basicamente. Se você quiser falar comigo, pode entrar no grupo do Telegram, lá dá para comentar as coisas que eu coloco. No WhatsApp é só mais tipo um grupo de aviso rápido, só para tipo, ó, postei vídeo, tá aqui. Pô, vai ter vídeo, não vai ter vídeo. Então, aqui na descrição também, junto com todas as redes sociais, uma novidade aí do canal, trazendo aí para vocês. Na descrição também, você encontra os links dos parceiros aqui do canal. Se você quiser contratar alguém para fazer thumb pro seu canal, ou dar um up lá no seu Instagram, alguma coisa, contrata a Ana, libertária das nossas, então o contato dela tá aí na descrição. Compre camisetas e canecas lá na loja da Liberdade. Dá pra comprar casaco também. Não é recomendável, tá um calor da porra, pra não falar outra coisa. Então, se você quiser comprar casaco aí pra poder se preparar pro inverno, pra quando ficar calor, quando ficar frio de novo, aliás, vai lá, compra lá também. Cupom Liberdade5 te garante 5% de desconto, tá aqui na descrição e no comentário fixado. Assim como também está no comentário fixado o link da Mackenzie English, que é a escola de inglês parceira aqui do canal. Se você quiser sair do Brasil, o que é altamente recomendável, você precisa falar inglês. Se você precisa falar inglês, você precisa que alguém te ensine. Se alguém te ensinar, a melhor pessoa, Natan, parceiro nosso, libertário também, fala que veio pelo Libertário 013, você garante um descontinho lá, ajuda o canal também. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição também. Sem mais delongas, vamos entrar aí na leitura comentada. O último tópico se chama Teoria Austríaca do Intervencionismo, pelo professor Fábio Barbieri, como mencionei. E bora lá. Palavras do professor Fábio Barbieri, não é mais o Mises, tá? O século XX foi marcado pelo significativo crescimento do Estado e de sua influência. Dada a crescente importância da interferência estatal nas atividades econômicas, seria natural que a economia desenvolvesse uma teoria sobre o intervencionismo, visto como um sistema econômico. Mas, surpreendentemente, apenas na tradição austríaca, como veremos nesse artigo, podemos encontrar um esforço moderno voltado para o desenvolvimento de tal teoria. O que explica o relativo silêncio sobre o tema? Embora o marxismo tenha sido abandonado há mais de um século no que diz respeito à teoria econômica pura, certas categorias marxistas ainda pautam o pensamento da maioria sobre a análise de sistemas econômicos comparados, de modo que as únicas alternativas discutidas são ainda o capitalismo e o socialismo. Antes de Karl Marx, 1818-1883, o ano que ele fez o favor de morrer, no entanto, os economistas clássicos desenvolveram uma abordagem institucionalista que contemplava o intervencionismo como um sistema econômico próprio. A prosperidade das nações de Adam Smith, 1723-1790, é explicada, em última análise, em termos dos efeitos de diferentes conjuntos de instituições. Em particular, Smith argumentou pela superioridade do sistema de liberdades naturais em comparação ao sistema mercantilista, sendo este último, em essência, o sistema intervencionista. A tradição institucionalista smithiana teve seguidores, em especial entre os liberais franceses, que desenvolveram a tradição de crítica ao mercantilismo,
Essa galera liberal francesa, por exemplo, um deles que é influenciado por isso é o famoso economista, historiador também, né, de certa forma, que é o Frederic Bastiat, tá? Ele é que é considerado um dos proto-austríacos. Então é um dos caras que foi influenciado pelo Smith, tá? Essa tradição, porém, perdeu força com o advento da ortodoxia ricardiana, com seu foco analítico agregado e propício ao desenvolvimento do formalismo, até desaparecer por completo em Marx. O referencial analítico marxista, por sua vez, barrou a percepção do intervencionismo como um sistema econômico. Como notou David Osterfield, 1949-1993, quem é David Osterfield? Marxismo, Método e Mercantilismo, e também um livro do Yuri Maltsev, falecido economista da escola austríaca, brilhante. Um Requiem for Marx, Ludwig von Mises Instituto, página 166. Vamos lá. E a outra citação, né, nota 2 aqui, vai ser da página 110 desse mesmo livro, já adiantando aqui. Marx não considera o mercantilismo como um dos modos de produção, mas como uma fase transitória em direção ao capitalismo. A causa disso é derivada da crença de que tanto os mercados quanto os estados são formas complementares de um mesmo processo de exploração de classe, o que torna impossível distinguir um capitalismo de livre comércio de um mercantilismo interventor, a despeito das enormes diferenças entre essas duas formas de organização social. Isso aqui, tá? É uma ideia maluca do Marx, que ele tinha a ideia que, tipo assim, a história é movida pela luta de classes. O feudalismo é ruim, o capitalismo também é ruim, mas ele é melhor que o feudalismo, e o capitalismo é um modelo de transição para o socialismo. Aí o socialismo vai ser belo, moral, pleno, e enfim. Ele tinha as ideias malucas dele. Isso aqui que ele coloca, o professor coloca, a diferença de organização social é realmente muito grande, porque no mercantilismo você é marcado por grandes tarifas protecionistas, então não tem uma liberdade de fato para as pessoas transacionarem entre si, de diferentes nações, né? Por exemplo, um brasileiro não pode transacionar com o argentino livremente, porque tanto o Brasil quanto a Argentina adotam tarifas protecionistas de ambos os lados, então há uma restrição ao livre comércio. Então isso aqui, o Marx coloca que são a mesma coisa, só demonstra que o sujeito era bem limitado intelectualmente e não conseguia entender lá muita coisa, né? Para dizer o mínimo, né? Limitado intelectualmente é uma forma formal de dizer assim que o Marx era burro pra cacete. Porque ele dizia que mercantilismo e capitalismo é a mesma coisa, só corrobora o ponto de que, assim, a desgraça que esse sujeito fez pro termo da palavra capitalismo é absurda, porque o que Marx chama de capitalismo, na verdade, é simplesmente o que seria mais adequado chamar de crony capitalism, que é tipo capitalismo de compadrio ou corporativismo, capitalismo de corporações, mais ou menos esses termos. O crony capitalism é um termo americano, tá? Então seria mais ou menos nessa linha. É aquela aliança entre Estado e uma grande corporação. Ah, como que isso se dá? Cara, grandes corporações médicas, por exemplo, elas se utilizam de leis de patente e remédios para poder... de patentes de remédios, né, para poder controlar a demanda. Como eu postei no canal recentemente, né, e até falei, eu tive um problema nas costas de um abscesso que inflamou, enfim, aí eu tinha que tomar vários anti-inflamatórios. Cara, um deles que eu fui comprar na farmácia, o treco era... eu tinha que comprar 2 caixas, porque era o que abrangia o tratamento. Cara, simplesmente era R$ 150 cada caixa. Aí tinha o genérico lá, que não tinha patente, era bem mais barato, mas pra vocês terem uma noção de como que é. O medicamento genérico é só tipo assim, olha só, você pode produzir a mesma coisa sem o preço. Mas é o preço do monopólio, e aí você vê o quanto que fica. Então, é um exemplo disso. É uma forma do Estado proteger essas empresas, essas corporações. E assim, sinceramente, do ponto de vista libertário, um corporativista ele é tão bandido quanto um político. Não tem diferença. Os dois são criminosos da mesma forma. E o Marx coloca esses caras e, sei lá, o dono da padaria, o seu José lá que tem uma padaria, como se eles fossem a mesma coisa. Cara, o seu José não fica indo na Câmara dos Vereadores pedindo por monopólio no pão. Agora o dono de uma padaria gigantesca, ele tem acesso ao Estado, consegue fazer isso. Então, são completamente diferentes. Só mostra que o Marx ele fez um desserviço para a economia que, assim, o tanto de merda que esse sujeito escreveu, até hoje a gente tem que ficar dedicando tempo a, tipo, ao invés de pensar numa boa teoria econômica, a gente tem que ficar refutando as merdas que esse animal escreveu. Então, só para vocês entenderem aí. Mas vamos lá. Aqui é a nota de rodapé 2, então
que eu citei, né, que vai lá na página 110. Seguindo aqui, um problema derivado do uso moderno da noção marxista de que modos de produção é a identificação automática da realidade com um sistema pretensamente defendido pelo oponente. Peraí, ficou meio estranho. Um problema derivado do uso moderno da noção marxista de modos de produção é a identificação automática da realidade com um sistema pretensamente defendido pelo oponente. Acho que agora fez mais sentido. Entre os autores marxistas, os problemas econômicos reais, como inflação, desemprego ou pobreza, bem como as instituições presentes no mundo moderno, são vistos como fenômenos inerentes ao capitalismo. E aqui o professor brilhantemente coloca como capitalismo entre parênteses, porque isso não é capitalismo. Isso coloca o crítico da intervenção estatal em uma armadilha retórica análoga à falácia da pergunta complexa. Impedido de atribuir os males de um mundo do mundo a um sistema econômico diverso, o crítico do socialismo é identificado automaticamente como um defensor de um suposto status quo capitalista, como se as instituições presentes fossem inevitáveis e não fosse possível o exame comparativo do desempenho de diferentes conjuntos de instituições. Essa estratégia retórica é tão eficaz que continua sendo usado com novos termos, como neoliberalismo e globalização. Isso aqui de fato é uma armadilha retórica que os marxistas usam, então por isso que é difícil quebrar a retórica deles, não os argumentos. Os argumentos são extremamente frágeis, eles não têm... O marxismo é uma doutrina, em última análise, tirando a história da luta de classes, vamos tirar a luta de classes aqui, porque a história da luta de classes, que a história é movida pela luta de classes, não necessariamente a história, mas a questão de que existe luta de classes na sociedade, isso está certo. Só que o Marx errou até na classe que ele colocou, não é burguês contra proletário. A verdadeira luta de classes, e eu vou deixar aqui na descrição um artigo brilhante do professor Hans Hermann Hoppe sobre isso, é entre pagadores de impostos e recebedores de impostos. O que é a teoria da luta de classes do Marx, caso você não conheça? Ele sustenta que existem classes que são antagônicas, que elas têm mentalidade completamente opostas e elas nunca vão poder estar em acordo, então por isso que elas sempre vão ter uma luta entre elas, uma luta ideológica e depois até chegar ao ponto da luta física, que aí o Marx escamba para a parte violenta dele, que fala de fuzilar burguês, enfim. O sujeito era um sociopata, né? Enfim, não tem nenhuma surpresa aqui. Mas essa parte de que existem duas classes econômicas, duas classes ideológicas até, de que elas estão em constante conflito e nunca vai haver um entendimento entre elas, está certa. Só que as classes que o Marx apontou estão erradas. Essas duas classes são pagadores de impostos e recebedores de impostos. É um exemplo para quem é brasileiro aqui, não sei se esse vídeo vai chegar para outros falantes da língua portuguesa, mas especificamente para o público brasileiro aqui que estiver assistindo, é muito comum a gente sempre ver greve de funça aqui no Brasil. Ah, tem que ter aumento, que não sei o quê. Ah, aumento do funcionário federal, aumento do metrô. Aqui no metrô no Brasil, contexto para não brasileiros, a maior parte dos metrôs não são privatizados, tá? Eles são estatizados. Então você sempre vê greve do metroviário querendo aumento de salário. E é sempre assim. E isso sempre gera um conflito entre essa galera que quer receber mais imposto e quem paga imposto. Então, principalmente no metrô, você vê muito isso. A classe trabalhadora indo para o trabalho para poder pagar o salário dos vagabundos pelego do metrô. E você vê eles prejudicando a vida dessas pessoas. Então isso é muito comum. Não sei como que é, se você for de outro país falante de língua portuguesa, deixa a sua experiência aí também nos comentários que vai agregar bastante. Ou de repente você mora, é brasileiro, mas mora fora do Brasil, por exemplo, em Portugal, também é bem interessante ouvir o que você tem a dizer aí sobre isso. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe do artigo do professor, porque eu quero deixar aqui na descrição para vocês entenderem. É um artigo brilhante, assim, um dos melhores artigos que eu já li na minha vida. Para mim, é um dos melhores artigos do professor Hoppe, então tá aí na descrição. Vão lá dar uma lida lá que vale a pena. Vamos seguir aqui com a leitura. Entre os economistas modernos, a permanência da noção marxista de capitalismo também inibiu o desenvolvimento de uma teoria sobre um sistema econômico alternativo, intervencionista, mais próximo das economias reais. O tipo de capitalismo preferido por esses autores, porém, é justamente uma forma de economia mista, um intervencionismo idealizado. Curiosamente, opera no discurso dos defensores desse sistema a mesma estratégia retórica mencionada acima, que compara o mundo real com o ideal abstrato, estratégia essa contrária ao espírito da comparação institucional, que informa a crítica clássica ao mercantilismo. Na concepção desses autores, um sistema de capitalismo puro ou livre só seria aceito se a competição real gerasse a alocação de equilíbrios eficientes, como na teoria da competição perfeita. Como a realidade sempre fica aquém do ideal, o Estado é chamado a intervir para corrigir as falhas de mercado.
Isso aqui é uma coisa bastante interessante de entender, tá? O que quer dizer tudo isso aqui? Porque tá muito economês. Essa teoria da competição perfeita, ela basicamente estabelece uma espécie de nirvana econômico em que a competição ela é igual para todos os indivíduos. Ela é aquela competição que não tem como ser diferente. Ela vai ser igual para todo mundo. Só que assim, isso é uma puta falácia do Nirvana, que é você estabelecer um cenário que, tipo assim, não, tem que ser assim, porque senão não é do jeito que eu quero, então tá errado. Não tem como isso acontecer, porque assim, a competição no livre mercado, ela não é igual, ela não tem como ser igualitária. Porque é uma competição entre indivíduos, em última análise. Você tem duas padarias vendendo pão, vamos voltar para o exemplo mais simples possível. Padaria A, padaria B, vamos chamar assim. Você não tem como colocar aquelas duas padarias para competir numa igualdade perfeita de condições, porque os donos daquelas padarias, eles são seres humanos, eles são desiguais entre si. Você pode ter, por exemplo, a padaria A sendo gerida por um cara que vem de uma geração de padeiro. O avô dele foi padeiro, o bisavô dele foi padeiro, o pai dele é padeiro, ele começou a trabalhar muito jovem na padaria, então ele tem uma grande experiência em como fazer pão, então ele é muito bom naquilo. Ingerir uma padaria porque, cara, praticamente o cara tem farinha correndo na veia, ao invés de sangue, farinha de trigo. E o outro cara, sei lá, de repente é uma pessoa mais inexperiente, ele só fez um curso ali de padaria, tem alguma noção de gestão empresarial, mas abriu a padaria está indo mal das pernas. Então, como é que você faz? Como é que você vai distribuir esse conhecimento entre os dois indivíduos para que eles tenham uma competição desigual? Você vai fazer o cara da padaria A, sei lá, ir lá dar aula pro cara da padaria B para ele aprender? Ou, sei lá, ele vai abaixar a produção dele? Geralmente é o que acontece, né? Porque o Estado intervém nesse aspecto, que aí entra na parte que o professor falou aqui da intervenção do Estado. Então, não tem como, sabe? Essa teoria, assim, a teoria da competição perfeita, ela é completamente fumada das ideias. Não tem uma... Como é que eu posso dizer? Não tem uma... qual que seria a palavra? Não tem uma sustentação da realidade. Essa seria a questão. O professor Fábio Barbieri, ele tem algumas aulas no Instituto Mises, que estão no Instituto Mises Brasil, sobre isso, do Mises Summer School. Eu vou dar uma pesquisada e vou deixar aqui na descrição também para vocês verem palestras dele, lições dele falando sobre isso, tá? Acompanhe as palestras do professor Fábio Barbieri. Ele é um economista brilhante, realmente. Ele é muito bom. A retórica dele falando assim, a didática dele é muito boa, é muito divertido ouvir ele falar. Eu absolutamente aprecio a capacidade que ele tem, tanto de ser alguém que consegue passar muito conhecimento, como ao mesmo tempo ser tipo uma espécie de showman, meio zoeirão, meio brincalhão, assim, sabe? Tipo, ele é extremamente carismático para ensinar. Então, eu vou ficar elogiando ele várias vezes aqui, porque eu realmente gosto muito do trabalho do professor Fábio Barbieri. Um dia eu quero trazer a leitura comentada dos livros dele aqui, que são muito bons também. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Como a realidade sempre... fica aqui no ideal, o Estado é chamado para corrigir as falhas do mercado. Então, o exemplo lá que eu dei da padaria seria um exemplo de falha de mercado, e a galera que defende isso, essa competição não está perfeita, portanto o Estado tem que intervir para ter competição perfeita. Vamos lá. O que impede que tal sistema seja visto como uma teoria sobre o intervencionismo é a recusa em comparar as falhas de mercado com as falhas de governo. Aqui, novamente, os problemas econômicos concretos são associados a uma suposta economia livre e jamais é associado à intervenção do Estado. A despeito dos trabalhos das escolas da escolha pública e austríaca, a maioria dos economistas ainda trata o Estado e os governos como entidades abstratas, desconsiderando em seus estudos o alto interesse dos agentes públicos e as consequências não intencionais da ação estatal. A análise contemporânea das intervenções do Estado na economia é marcada desse modo por uma espécie de historicismo. Acredita-se que cada intervenção particular deve ser vista como uma ferramenta disponível para o Estado, cuja utilidade deve ser avaliada caso a caso. Nota de rodapé 3 aqui. Abel P. Lerner, 1903-1982, fornece um exemplo típico dessa postura em Lerner, Abbott, a economia do controle, Principles of Welfare Economics, princípios da estabilidade econômica, welfare seria tipo, sei lá, welfare é meio difícil de traduzir, mas enfim, esse livro é publicado em Nova York, em 1944, para quem quiser a referência. Não existiriam regularidades
no que diz respeito às consequências das intervenções que justificassem uma teoria sobre o intervencionismo. Essa nova forma de historicismo, que conspira contra a análise do intervencionismo, deve ser combatido com as mesmas armas utilizadas contra o historicismo original: teoria e história. No plano teórico, a tese da similitude formal entre capitalismo e socialismo, nota 4, para a exposição dessa tese desenvolvida por Eugene von Bombaverk, Friedrich von Weiser, Vilfredo Pareto e Enrico Baroni, professor Fábio Barbieri, História do debate do cálculo econômico socialista, tese de doutorado de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2004. Então, é a própria tese de doutorado dele. Isso está publicado como livro, tá? Também tem no site do Instituto Mises Brasil, Instituto Rothbard também. Eu vou pesquisar também, vou deixar esse livro como uma espécie de leitura sugerida, porque ele é muito bom, e eu pretendo trazer esse livro como uma leitura comentada algum dia, tá? Esse livro é bem complexo, tá? Ele é muito bom, mas ele é muito complexo. Argumenta que o problema econômico fundamental, a escolha diante da escassez, está presente em toda forma de organização social. Então, o que é isso aqui? A escolha diante da escassez. Isso quer dizer o seguinte, explicando da parte da economia. Você, indivíduo que está vendo esse vídeo, o seu tempo e você, como indivíduo, você é escasso. Então você poderia estar tomando uma outra ação que não assistir esse vídeo, ver esse maluco aqui falar coisas na internet. Você poderia, sei lá, tá vendo um filme com a sua família, com a sua filha, com seu filho, mas você não consegue ver o meu vídeo e ao mesmo tempo ver um filme com a sua família, por exemplo. Você escolheu ver esse vídeo agora e não ver o filme com a família. Ou você poderia ver o filme com a família e ter entrado no começo do vídeo e falar, depois eu vejo, e você chegou nesse ponto que eu estou dando esse exemplo. Agora, que você está nesse depois. O que isso quer dizer? Toda ação, ela necessariamente ela é uma ação discriminatória. Discriminatória em que sentido? Não estou dizendo preconceituosa, mas estou dizendo que assim, você discrimina entre ação A e ação B, e aí você olha para uma delas e fala, eu prefiro tomar a ação B primeiro do que a ação A, ou a ação A primeiro do que a ação B. Quais são os motivos disso? Bom, são motivos psicológicos, de satisfação pessoal. Cada indivíduo vai ter a sua percepção acerca disso. É o que é essa parte aqui de que a escolha diante da escassez. O que isso quer dizer? O seu tempo é escasso. Você não consegue, no caso, ver um vídeo e assistir um filme ao mesmo tempo. Então você vai, com o seu escasso tempo, escolher qual das duas coisas você vai fazer de uma vez. Então é importante entender isso aqui. Acho que agora fica mais simples até me usando como exemplo, né? Mas vamos lá. Está presente em toda forma de organização social. Isso aqui também é verdade, seja uma organização capitalista, uma organização socialista, uma organização intervencionista. As pessoas ainda vão tomar escolhas. Elas ainda vão fazer escolhas, elas ainda vão ter ações discriminatórias em relação a escolhas que elas podem ter, tá? E de novo, discriminação aqui não estou dizendo preconceito. Estou dizendo no sentido de que ao escolher a opção A em vez da opção B, você está discriminando a opção B. E o mesmo também se aplica se B for escolhido em vez de A. Em outros termos, ao contrário do que pensa Karl Marx e os economistas da escola historicista alemã de economia, as categorias analíticas desenvolvidas pela teoria econômica não se referem apenas às economias de mercado, sendo válidas em qualquer sociedade. Em particular, a lógica da intervenção é a mesma em qualquer sociedade. No plano histórico, por outro lado, encontramos abundantes exemplos daquelas consequências das intervenções previstas pelos economistas. Nota 5. Robert Schuttinger, acho que é assim que se fala, e Herman Butler ilustram as consequências dos controles de preços desde a Babilônia. Em Schuttinger, Robert e Butler, 40 séculos de controle de preços e salários, São Paulo, Visão, 1988. Então, uma referência aí de um livro. Se levarmos a história a sério, podemos constatar que o intervencionismo é a forma de organização social mais comum nas sociedades que se desenvolvem além de um estágio tribal e as consequências das intervenções que se repetem regularmente nessas sociedades. Assim, não apenas a situação presente, mas a história de civilizações passadas convida ao desenvolvimento de uma teoria dos sistemas intervencionistas. Na próxima sessão, mostraremos a gênese dessa teoria na crítica de Ludwig von Mises ao intervencionismo. Na sequência, examinaremos as tentativas posteriores de generalizar a análise de Mises em uma teoria geral do intervencionismo. Na última sessão, discutimos alguns elementos da teoria que merecem elaboração adicional. Então, o professor dividindo o pós-fácil dele aqui em tópicos, né? Isso posto, basicamente isso aqui foi uma grande introdução.
O tópico 1 dele é a crítica de Mises ao intervencionismo. Vamos ver o que o professor tem a dizer sobre isso. O mérito de retomar a crítica clássica ao mercantilismo, ampliada para uma crítica ao intervencionismo, coube ao economista austríaco Ludwig von Mises. Esse autor estudou diversos aspectos desses sistemas econômicos, como, por exemplo, o exame da ideologia intervencionista no livro The Anti-Capitalist Mentality, a mentalidade anticapitalista, nota 6. Tá dizendo aqui que é só basicamente o livro de 2017. Esse livro é um dos livros que eu quero trazer, tá, aqui pro canal. Eu ainda não tenho ele, mas eu pretendo trazer sim. Inclusive já me pediram para fazer a leitura comentada dele. O pessoal do canal já falou, pô, faz uma mentalidade anticapitalista, seria legal também. Pretendo, tá? Vai vir em algum momento aí no futuro. De 1956. O estudo da lógica das ações burocráticas na obra Burocracia, de 1944, e no estudo histórico Governo Onipotente, também de 1944. É legal ver que o Burocracia e o Governo Onipotente já estão traduzidos, né? No momento da publicação desse livro, eles não estavam. Quem fez o Governo Onipotente, inclusive, foi o pessoal da Universidade Libertária. Um salve aí pro Henrique, pra galera. Também canal sensacional. Se você não conhece a Universidade Libertária, cara, vai pra Universidade Libertária, pelo amor de Deus. Você tá sendo libertário errado. Mas vamos lá. Em especial a relação entre protecionismo e guerra. No qual trata sobre as consequências do intervencionismo, em especial a relação entre protecionismo e guerra. Pulei uma frase aqui, desculpa. Além, é claro, dos seus dois trabalhos sobre a economia do intervencionismo. A coletânea Crítica ao Intervencionismo, de 1929, e Intervencionismo, uma análise econômica, escrito entre 40 e 41, mas publicado postumamente apenas em 88 por Bettina Bean Greaves, que é o presente livro que eu estou lendo. Então ele foi escrito entre 40 e 41. É que eu sempre coloco que esse livro foi escrito na década de 40. Então agora sabemos a data exata. Não lembrava dessa informação. Em relação às análises da economia do intervencionismo, como nota o próprio autor em suas memórias, nota 9, vamos ver o que o Mises tem a dizer. Ludwig von Mises, nota e recoleções, tradução de Spring Mills, foi publicado no Jornal Libertário de 1908. Então, quem quiser, dá uma olhada aí, página 272, né? Que dá mais detalhes. Vamos lá. O seu programa de pesquisa examinou os 3 sistemas possíveis de cooperação social em sociedades com extensa divisão do trabalho: o liberalismo, o intervencionismo e o socialismo. Os 3 sistemas são avaliados em termos de sua viabilidade sob o ponto de vista característico da economia, isto é, indagando se os meios propostos pelos advogados desse sistema seriam ou não capazes de alcançar os fins propostos pelos seus próprios defensores. Isso aqui é muito importante para entender sobre o estilo de escrita do Mises, tá? Ele analisa as coisas por uma perspectiva econômica puramente, tá? Ele não faz juízo de valor no sentido se isso é ético, se isso não é ético, se isso está certo, se isso está errado, se é bom, se isso é mal. Ele analisa pela economia. Ó, isso aqui economicamente funciona, isso aqui economicamente não funciona. Eu gosto e não gosto dessa análise do Mises, tá? Porque eu acho que ela é incompleta. Quando se trata de economia, você precisa sim fazer juízo de valor, precisa sim colocar a ética a posto, e o Rothbard ele corrige essa forma do Mises fazer análise e coloca assim o sistema sob uma análise, um escrutínio ético. Então o Rothbard corrige esse... Dá para chamar de falha de análise, falha de metodologia talvez do Mises. Mas enfim, nota 10 aqui. Esse critério é enfatizado em um segundo livro sobre intervencionismo, escrito em 1940, mas que foi publicado apenas póstumamente. Na nova obra, a crítica original é sistematizada e ampliada. Ver Mises, intervencionismo, uma análise econômica. Enfim, é meio bizarro, mas o próprio livro está referenciando o livro que a gente está lendo aqui. É muito louco. Depois de mostrar em 1920 no estudo Dear Wish... Vixe Maria. Tá em alemão aqui, mas o nome do livro não tô bom no alemão ainda. O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista. Também vou trazer a leitura comentada dele no canal. Eu tenho esse livro aqui, eu já tenho, ao contrário dos outros. Vou ver se eu trago ele aí pra janeiro ou pra fevereiro. Vou ver aí. Pra trazer pra vocês. Que a aspiração socialista de superar a produtividade das economias de mercado não pode ser realizada devido às impossibilidades do cálculo econômico socialista. Mises publica Crítica ao Intervencionismo em 1929. Uma coletânea de ensaios contém o núcleo de sua crítica ao intervencionismo. Segundo essa crítica, tampouco uma forma intermediária de organização social, uma economia que permite propriedade privada em algum grau, mas que seja controlada pelo governo, pode superar o desempenho de uma economia livre.
Concretamente, para Mises, as economias americana e da Europa Ocidental no século XIX aproximavam o ideal liberal, ao passo que, que as economias do século XX, inclusive a soviética, seriam exemplos de sistemas intervencionistas. Embora fosse o sistema então dominante, Mises acredita que o intervencionismo, além de não cumprir as promessas de seus defensores, é um sistema inerentemente instável. Nota 13, o livro citado aqui, página 131. Então, literalmente, o professor Fábio Barbieri está citando o livro, página 131, que é do capítulo Interferência via Restrição. Deve ser essa parte aqui. Acho que dá para vocês verem aqui. Deixa eu colocar mais perto da câmera. Enfim, é muito bizarro. Mas vamos lá. Para substanciar tal afirmação, precisamos investigar a definição de intervencionismo dada pelo autor. Como na sua crítica ao socialismo, que enfatiza a ausência da propriedade privada dos meios de produção, a crítica ao socialismo foca a análise na interferência governamental na mesma atividade produtiva. Para Mises, o que é uma intervenção? Intervenção é uma norma restritiva imposta por um órgão governamental que força os donos dos meios de produção e empresários a empregar esses meios de uma forma diferente do que eles empregariam. Isso aqui está definido na página 21 do presente livro. É muito louco, né? Eu tô achando essa coisa curiosa, professor. Eu não lembrava que ele fazia isso. Faz tempo que eu reli esse livro e, relendo ele, eu não tinha reparado isso para poder fazer a leitura comentada. Eu não tinha reparado que ele citava a própria coisa, porque quando eu tô lendo eu tendo a pular as notas de rodapé, só tipo, vou lendo para ficar mais rápido. Mas aí, né, com uma leitura comentada tem que ser mais minucioso. Ficam de fora da definição aquelas ações governamentais voltadas para a preservação da propriedade privada, a estatização de algum setor ou firma específica, ou ainda ações governamentais que afetam a demanda ou a oferta de um bem, como subsídios. Essas medidas não afetam diretamente a liberdade de escolha do empresário a respeito dos usos alternativos de seu capital. Das intervenções que se encaixam na definição, Mises identifica dois grandes grupos: as interferências nos sistemas de preços, como o estabelecimento de preços máximos e mínimos para um produto, e as restrições à produção, que diretamente reduzem ou impedem a atividade produtiva, como proibições de importação ou restrições ao acesso de uma atividade profissional. Como aludimos acima, a definição algo restrita das ações governamentais que definem para o autor o sistema intervencionista está relacionado ao critério de avaliação utilizado. Nos dois casos, as consequências das intervenções seriam o oposto ao desejado pelos seus defensores. Isso aqui já foi bem estabelecido ao longo da leitura comentada, então voltem lá no começo. Por isso que eu falo, se você está vendo esse vídeo aqui como o primeiro, é meio estranho. Isso aqui é basicamente a conclusão do livro. No que se refere ao segundo tipo, Mises, aqui está citado como referência o capítulo 1, né, enfim, generaliza a crítica dos economistas clássicos ao protecionismo. Toda restrição à atividade produtiva, em última análise, impede que os empresários escolham os melhores usos dos meios de produção, reduzindo a produtividade do trabalho. O empobrecimento da população resultante da diminuição da capacidade de produzir riqueza é criticado, devemos repetir, em termos das consequências não intencionais da intervenção, contrárias àquilo que foi desejado. Essa questão de não aumentar a produtividade da mão de obra e aumentar a pobreza e tudo mais, cara, isso aqui é o puro suco de Brasil, tá? O Brasil basicamente é um dos países mais intervencionistas do mundo em relação a... Bom, o que o Brasil não é intervencionista talvez seja uma lista que caiba nos dedos de uma única mão, e se vacilar na mão do Lula que ele não tem um dos dedos ainda. Mas vamos lá. Tá. A crítica deixa de fora o caso de governos que adotam proibições com conhecimento dessas consequências, buscando algum outro objetivo não econômico. É no segundo tipo de intervenção, porém, que Mises desenvolve a essência da análise austríaca da dinâmica do processo intervencionista. Ao contrário dos controles de preços que meramente sancionam os valores cobrados nos mercados, os controles genuínos desencadeiam um processo no qual cada intervenção gera consequências não intencionais contrárias ao desejado, provocando novas intervenções. Mises utiliza como exemplo a política do teto de preços para um bem cujo consumo pela população é tido como insuficiente. O preço máximo, fixado abaixo daquilo que prevaleceria em mercados livres, faz com que os empresários estoquem o produto, esperando condições melhores para a venda. Isso leva o governo a ordenar a liberação compulsória do estoque,
Contudo, com o passar do tempo, o preço inferior induz a uma redução da produção, resultando em uma oferta menor do que no início do processo. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o governo entenda que o preço da carne está muito caro. O governo fala, não, o preço da carne está caro, isso é um absurdo, tem que baixar o preço da carne, tem que ter churrasquinho e picanha para todo mundo, a cerveja está barata, mas a picanha está cara, então vamos reduzir o preço da carne. Aí o governo vai lá, bate lá na porta do cabra lá que produz carne e fala, cara, tem que reduzir esse preço aí. O que está acontecendo? Por que está caro? Me fala. Manda um funça lá. Manda um Aspone lá. Aspone, pra quem não sabe, é assessor de porra nenhuma. É um cargo muito comum no estado. Aí chega o cara lá e pergunta, pô, tá caro, né? Tá caro, mas por que tá caro? Aí o dono lá do açougue, lá do frigorífico, fala, ó, é o preço da carne, cara. A gente tá comprando num preço tal, tá muito caro, tá vindo direto do produtor, aí não tem como. Beleza, o governo identificou que o problema é lá no produtor. Vamos lá perguntar pro produtor por que ele tá vendendo tão caro assim, tem que vender mais barato. Vai lá no pasto, lá onde tá o boi vivo ainda e pergunta, pô, e aí? Lá no frigorífico, por que tá caro? Ah, cara, a gente tá comprando aí, tá caro, porque assim, o pessoal que vende aqui tá falando que o problema é o preço da ração. Então tem que ver aí por que a ração tá tão cara, a ração pro gado. E aí o governo vai lá, finalmente chega na raiz do problema, fala, bom, então o problema é o preço da ração, vamos ver por que tá caro. Ah, a ração tá cara porque o preço da ração é a base de milho, o milho tá numa alta aí, então o governo resolveu o problema. Vamos controlar o preço do milho. Pronto, tá resolvido, baixa o preço do milho na canetada, agora vai abaixar tudo, né? Aí sai, realmente, de fato, sai abaixando tudo no primeiro momento. Abaixa o preço da carne pro fornecedor pro açougue, do açougue pro consumidor final. Pô, legal, churrasco e picanha pra todo mundo, vai todo mundo fazer churrasco. Só que aí chega uma hora que começa a faltar carne. Por que começa a faltar carne? Porque você vai lá na base e não tem mais ração sendo vendida. Por que não tem mais ração sendo vendida? Porque o preço do milho foi controlado e agora os produtores simplesmente não estão mais produzindo milho. Aí o governo vai ter que perguntar lá pro produtor de milho. Pô, então, por que você parou? Ah, esse preço aí que vocês fixaram não dá, não tá compensando. Ah, mas o que é que tá aumentando o custo de vocês aí? Ah, o que tá aumentando o nosso custo aqui é o preço da máquina agrícola. Para colher o milho aqui, tá complicado, o preço tá alto. Então o governo intervém ali. Daqui a pouco, isso dá um outro problema, que é não ter mais máquina agrícola para colher o milho. Então vai voltar a faltar carne de novo. Só que dessa vez vai faltar carne, vai faltar milho e vai faltar máquina agrícola. E aí o governo vai ter que ver porque, mas a máquina agrícola tá caro porque o preço do aço, que é o material base da máquina, tá caro. Então intervém no preço do aço. E aí o governo vai fazendo essa série de intervenções até chegar ao ponto que não tem aço, não tem milho, não tem ração para o gado, não tem carne, não tem picanha, e não tem cervejinha, não tem copa e não tem mais porra nenhuma também. A galera fala na época que não tem copa, mas teve. Então o governo basicamente vai fazendo uma série de intervenções que vai dando problema. Só para vocês entenderem isso aqui. É importante entender para um exemplo aqui. Vamos lá. Seguem-se então esquemas de racionamento dessa quantidade inferior, que procuram garantir melhor distribuição do recurso tornado escasso. A diminuição ao longo do tempo dos estoques, por sua vez, leva o governo a tentar evitar os prejuízos dos produtores por meio de controle de preço dos insumos. Como eu coloquei, os insumos nesse exemplo seria voltar lá na base para controlar o preço do aço, ou para controlar o preço do milho, que é um insumo para produção de ração de gado, por exemplo. O mesmo tipo de consequências ocorre nesses mercados, ocorrendo, no entanto, migração do capital investido para outros produtos. Para que o plano inicial funcione, os controles devem se estender em última análise a todo o sistema de preços, inclusive salários. Esse processo submete o governo a uma escolha. Ou o plano original é abandonado, o sistema de preços livres é restabelecido, ou os controles são ampliados até o limite teórico no qual o governo dirige todo o processo de alocação de recursos, ou seja, adota-se um sistema econômico socialista. Este, por sua vez, não pode funcionar como pretendido, como mostrou o autor em sua tese sobre a impossibilidade do cálculo econômico socialista. Estabelece assim a tese sobre a instabilidade do intervencionismo como um sistema econômico. Dado as falhas na lógica de seu funcionamento, este estará sempre tendendo a um sistema livre ou ao socialismo. A análise misesiana utiliza a análise tradicional das consequências dos preços de mercado em mercados competitivos, dos controles de preço, em mercados competitivos, retirando-a do contexto de equilíbrio parcial para um ambiente mais amplo que podemos denominar desequilíbrio geral.
traçando as consequências não intencionais da intervenção por todo o sistema econômico, sempre sob a hipótese que os fins almejados pela intervenção inicial devam ser perseguidos. O que isso quer dizer? Se faz uma análise levando em consideração que está tendo uma intervenção e nós vamos sempre com a intervenção ou intervenções que vão sendo feitas chegar no fim almejado. Por exemplo, no exemplo lá que eu dei da toda a parte da carne e tudo mais, o governo quer abaixar o preço da carne. Então, quantas intervenções ele precisa fazer para poder fazer isso? E a análise vai ser feita sempre sob esse escrutínio. Muito importante entender isso aqui. Essa última hipótese é crucial para que se entenda a tese misesiana da instabilidade do intervencionismo. Um desequilíbrio causado por um controle de preço poderia, por exemplo, ser compensado por um subsídio que reduz o preço de algum fator empregado na produção do bem. Embora o financiamento de tal subsídio, sem dúvida, subtraia recursos de outros mercados, é mais difícil nesse caso traçar a origem do problema até a intervenção original. Uma restrição comercial, por sua vez, embora sem dúvida diminua a riqueza de uma sociedade, pode persistir se essa redução não for atribuída à sua causa original. Devemos então investigar como o fracasso das intervenções é percebido pela população e como isso afeta as decisões políticas. Para explorar essa questão, devemos complementar a teoria do intervencionismo com hipóteses sobre ideologia. Quanto a isso, Mises nota que o fracasso das medidas intervencionistas é atribuído não às medidas em si, mas à ganância dos empresários, à falta de rigor na aplicação da lei e à corrupção. Nota 17, página 29 aqui do próprio livro. Então, enfim, leiam, voltem lá na playlist lá com a leitura comentada. Como notamos na introdução desse artigo, a identificação automática do mundo real com o sistema capitalista faz com que medidas contrárias aos mercados livres sejam atribuídas aos mesmos. É fácil contestar as objeções desse tipo feitas ao sistema capitalista. Bem mais difícil é defendê-lo quando é acusado de ter provocado efeitos que, na realidade, são uma consequência de políticas anticapitalistas. O homem, quando toma o seu café da manhã, não pensa: o capitalismo trouxe essa bebida até a minha mesa. Mas quando lê nos jornais que o governo do Brasil ordenou a destruição de uma parte da colheita de café, ele não percebe tal medida como uma intervenção do governo. O que lhe vem à mente é nisso que dá o capitalismo. Esse contexto aqui dessa fala, nota de rodapé 18, ela está na página... Ela está no prefácio do autor, página 20, do Mises aqui. Essa nota aqui é sobre a destruição do café que o Getúlio Vargas fez no Brasil numa época para poder baixar o preço do café, enfim. É uma coisa que era da época do Mises, né, ali, quando ele escreve esse livro entre 40 e 41. Esse fenômeno nos leva a um curioso resultado. No ambiente ideológico descrito acima, quanto maior o fracasso das intervenções, maior será a demanda por mais intervenções. Nesse ponto, Mises aponta um fator que milita contra a instabilidade do intervencionismo. Aí, de novo, página 31. Se a lei que estabelece a intervenção fosse cumprida integralmente, as distorções disso resultantes se manifestariam de forma mais clara, o que colocaria o político diante do dilema entre liberdade e mais controle. Um desabastecimento que seguiria um controle de preços pode, contudo, ser evitado se a lei não for cumprida. A corrupção, desse modo, seria a base do sistema intervencionista. Por isso que eu falo que corrupção é bela e moral, porque quando o governo tenta interferir nas coisas, as pessoas adotam corrupção, ou seja, vão contra a lei do Estado. Isso é uma virtude, não é uma coisa ruim, é uma boa corrupção. Resta ainda examinar outro aspecto da tese misesiana sobre a instabilidade do intervencionismo, relacionado à capacidade de financiar indiretamente as distorções causadas pelas intervenções. Para o autor, esse financiamento depende do fundo de reservas que consiste na riqueza tributável da sociedade. Se o intervencionismo leva à destruição de riqueza, a permanência desse sistema seria limitada pelo tamanho do fundo, basicamente pelo quanto que o governo tem de dinheiro em estoque. Quando esse se esgota e os defensores de tal sistema percebem finalmente que as políticas defendidas não são capazes de atingir seus propósitos, o sistema chegaria ao seu fim. Esse raciocínio levou o autor a prever que o fim do sistema intervencionista estaria próximo. Para Mises, a era do intervencionismo está chegando ao fim. O intervencionismo já exauriu todas as suas potencialidades e deveria desaparecer. E aqui há uma citação do Mises do Ação Humana, página 965. Perdão. Infelizmente, esse otimismo do Mises ainda não se mostrou verdadeiro. Mas vamos lá, tópico 2. Vamos ver o que o professor Fábio Barbieri tem a dizer. O desenvolvimento da teoria do intervencionismo. Embora o intervencionismo tenha historicamente se mostrado mais resistente do que sugere a previsão de Mises, podemos encontrar na análise desse autor todos os elementos
necessários para a construção de uma teoria que investigue a dinâmica do sistema intervencionista em termos de ciclo de expansão e contração do tamanho e influência do Estado nas economias. De fato, as gerações seguintes de economistas austríacos tomaram para si tal tarefa, que contém alguns desafios. Em primeiro lugar, a análise misesiana teria que ser expandida para incluir mais formas de intervenção, generalizando a teoria. Em segundo lugar, a teoria do intervencionismo deveria ser formulada levando-se em conta a teoria austríaca do processo de mercado, que se consolidou a partir da década de 70 do século XX. Então, já uma época que o Mises estava no final da sua vida. Então, né, não tinha como ele fazer isso, porque ele já estava com década de 70 ali, ele morre em 73, já estava com 89 anos, já estava no final da sua vida. Finalmente, o maior desafio de tal teoria seria explicar por que os sistemas intervencionistas, embora inconsistentes no sentido proposto por Mises, apresentam grande estabilidade. Desse estudo deriva-se uma teoria a respeito da dinâmica de expansão e contração da atividade interventora. Vejamos separadamente cada um desses aspectos. Em sua análise da evolução da análise misesiana, Don Lavoie, 1951-2001, nota que inicialmente Mises constrói sua tese sobre a inviabilidade do sistema utilizando apenas um tipo de intervenção, o controle de preços. Don Lavoie, nota 21 aqui, o desenvolvimento da teoria misesiana do intervencionismo. Israel Kiesler, Método, Processo e Economia Austríaca, 1972. São os livros citados aqui. Porém, para que o argumento seja convincente, nota o autor, deve-se mostrar que as demais formas de intervenção estatal também estão sujeitas às consequências não intencionais desejáveis. Mesmo livro, nota página 172. Por isso, ao longo da carreira, aponta Lavoie, Mises incorpora novas intervenções, como as restrições de produção, moeda e crédito, até incluir uma análise da tributação e intervenções macroeconômicas em ação humana. Então, Ação Humana é um livro que foi sendo desenvolvido pelo Mises ao longo do tempo. É legal porque o Ação Humana é de 47 e esse livro aqui é de 40 a 41. Então você vê que em 6 anos o Mises foi refinando a sua teoria. Ele era um cara que estudava bastante. Essa última obra, embora tenha ampliado o escopo da análise, ainda exclui nacionalização de indústrias e os gastos governamentais em geral. A teoria austríaca dos ciclos, além disso, se encaixaria perfeitamente no padrão descrito por Mises de intervenção que desencadeia uma série de distorções que são, por suas vezes, atribuídas aos mercados livres, convidando a mais intervenções. Então, a TACE, né, que é a teoria austríaca de ciclos econômicos, que o Mises começou a desenvolver, mas foi sendo refinado ao longo dos anos pelos outros economistas, principalmente por Rothbard, explica muita coisa também. Então, meio que o professor está querendo jogar aqui? Que as críticas nesse livro, elas são boas, mas elas são insuficientes. Então, ele vai acrescentando mais coisas. Vamos lá. Don Lavoie observa que lacunas foram preenchidas por Murray Rothbard, cuja contribuição à teoria austríaca do intervencionismo foi justamente buscar sistematizar e generalizar a análise de Mises. Nota 23. Rothbard, Man, Economy and State, Alaburn, 1993. Esse livro eu vou trazer um dia aqui para o canal a leitura comentada dele, tá? Na verdade, um dia eu já tenho planejamento para isso. Vai ser em 2025, no final do ano. Então, se inscreva no canal aí se você quiser ver uma leitura comentada do Ação Humana. Aliás, do Man, Economy and State, mas isso só em 2025. Eu tenho planos. Você quer saber quais são eles? Links na descrição, entra lá no Telegram, que eu já expus sobre isso. Vamos lá. Rothbard utiliza, por exemplo, uma definição mais ampla de intervenção. Para o autor, uma intervenção estatal seria toda intrusão de força física agressiva na sociedade, significa a substituição da ação voluntária pela coerção. Página 766 do Man, Economy and State. Além de refinar os temas já tratados por Mises e incluir a discussão sobre estatização e gastos públicos, Rothbard desenvolve uma tipologia de intervenções, distribuídas em 3 categorias. Primeira, intervenções autistas, referentes ao comportamento privado, liberdade de expressão, proibição de consumo ou direito ao deslocamento de pessoas. 2. Intervenções binárias, relativas às relações com o Estado, tributação, bens públicos, nacionalização de indústrias. Nota 3. Terceira forma, né? Intervenções triangulares, que força ou impede a troca com terceiros. Controle de preço, regulações de comércio e contratos, regulações ambientais e de segurança. E aqui também, não é colocado aqui, mas também dá para colocar patentes e copyrights. O Rothbard coloca isso, patentes e copyrights, como uma forma de intervenção também, tá?
Se eu não me engano, acho que é no capítulo 10 do Man Economic State que ele discute isso, que é o capítulo que ele fala sobre monopólios. Faz um tempo já que eu li esse capítulo, então não lembro. Mas acho que é o capítulo 10. É no capítulo de monopólio, eu só não lembro se o capítulo é o 10, mas eu tenho quase certeza que é o 10. Se eu falei alguma coisa errada e alguém já leu o Man Economic State, corrija aí nos comentários. Lavoie nota, e Rothbard reconhece, que a tipologia proposta não permite o rótulo de certas intervenções de forma não ambígua, pois não é possível dissociar algumas intervenções de outras. Nota 25, aqui é a página 138 do livro do Dom Lavoie. Assim, certas intervenções binárias são necessariamente associadas a outras triangulares. A despeito disso, a classificação permite cobrir um aspecto maior das intervenções. Sanford e Queda, por sua vez, gostaria que a teoria, originalmente preocupada com o estado interventor e regulador, incorpore as intervenções relevantes ao surgimento do estado de bem-estar. Nota 26. Dinâmicas da economia misturada, 1997. Robert Bagley Jr., por outro lado, notando que a classificação de Rothbard é estática, propõe em seu lugar uma tipologia que trate do processo intervencionista. Robert Bagley Jr., a tipologia da dinâmica intervencionista, livro de 2006. Inicialmente, teríamos intervenções dormentes e causais, conforme afetam ou não as ações dos agentes econômicos nos mercados. Teríamos também intervenções que iniciam ou não novas intervenções. O autor distingue ainda as intervenções iniciadoras das consequentes, resultando das primeiras. Sob o ponto de vista do processo, as intervenções podem ser expansionistas, contracionistas ou neutras em relação à quantidade e natureza das intervenções consequentes. Finalmente, o processo interventor apresenta dimensões macroeconômicas e geográficas. Com essa nova tipologia, que o autor utiliza para ilustrar processos regulatórios no setor elétrico, pretende enfatizar o estudo da dinâmica do intervencionismo. Então, o que isso quer dizer? É muito mais complexo a intervenção que o governo faz na economia do que simplesmente só o que está ali à vista. O Rothbard ele faz um brilhante trabalho em colocar outras coisas como intervenções também, como por exemplo, você não pode falar tal coisa. Isso é uma intervenção no mercado, porque expressão de ideias, o mercado de ideias é um mercado. Eu, por exemplo, no meu canal tem certos assuntos aqui que eu não posso falar por causa de regras da plataforma. Tudo bem, são regras da plataforma, regras privadas, eu posso falar em outro canal. Não é como se eu não pudesse falar sobre isso. Mas existem assuntos, por exemplo, que não podem ser falados no YouTube em lugar nenhum, porque o Estado brasileiro acha que é fake news, enfim. A gente vê isso também. Então isso é um exemplo de intervenção. Então o Rothbard colocar isso aqui só demonstra o brilhantismo dele como economista. Vamos lá. Finalmente, o processo interventor apresenta dimensões macroeconômicas e geográficas. Essa parte já foi. Ampliado seu escopo para mais intervenções e relações entre as mesmas, a teoria do intervencionismo deve expor sua análise em termos da moderna teoria austríaca do processo de mercado, enfatizando suas diferenças em relação à análise neoclássica. Em vez de investigar apenas como as intervenções afetam equilíbrios de mercado, a teoria deve indagar como tais medidas diminuem a capacidade de adaptação ao contínuo fluxo de mudanças por parte de agentes que tomam decisões fora do equilíbrio, com conhecimento disperso e falível. Hayek, Individualismo e a Ordem Econômica, Universidade de Chicago, 1980. O que isso quer dizer? Essa parte aqui contínuo fluxo de mudança por parte de agentes que tomam decisões fora do equilíbrio, com conhecimento disperso e falível. Vamos explicar esses termos. Primeiro, decisões. O que são decisões no aspecto econômico? É você tomar uma decisão de produzir um determinado bem. Seja ele qual for. Imagina a produção de qualquer bem. Vamos pegar um exemplo. Produzir pão. Ficar mais fácil. Fora do equilíbrio. Ou seja, o mercado não está em equilíbrio. Não tem aquele equilíbrio lá. Então, tipo assim, não tem oferta e demanda casada perfeitamente. Tudo certo. Então, não está um mercado em equilíbrio. Com conhecimento disperso e falível. O que isso quer dizer? Você está entrando no mercado para produzir pão. Quer dizer que você é um PhD, um especialista na produção de pão? Não. Quer dizer que você tem todo o conhecimento do mundo para a produção de pão? Não.
Quer dizer que o seu conhecimento da produção de pão é falível? Sim. Por quê? O conhecimento na sociedade ele está disperso entre os agentes. O Hayek coloca na tese dele de o uso do conhecimento da sociedade, que foi a tese que lhe garantiu um Nobel, o que é bizarro terem dado um Nobel para o austríaco, mas enfim. O conhecimento está disperso e ele é falível. Por quê? Porque os agentes eles não têm a informação completa. Então eles podem, por não terem essa informação, tomar decisões ruins, tomar decisões que são falíveis. Tá, isso é importante. Além de estudar o acúmulo de erros derivados do bloqueio da atividade empresarial, Israel Kirzner, Competição e Atividade Empresarial, livro de 1936. Eu também pretendo trazer leitura dele aqui para o canal. Na verdade, eu pretendo trazer várias leituras comentadas. Eu gosto de fazer leitura comentada. As consequências não intencionais das intervenções são explicadas em termos da ausência de um mecanismo de correção de erros das hipóteses utilizadas pelos reguladores. Isso nos ajuda a explicar a lógica das intervenções consequentes expansionistas sem apelar para a hipótese de reguladores autointeressados, como é feito pelos economistas da escolha da escola pública, a tal da Public Choice School. Finalmente, a moderna teoria do intervencionismo deve tratar da previsão misesiana sobre o fim iminente do intervencionismo, refutada historicamente. A validade de tal previsão depende de dois aspectos que devemos discutir. Em primeiro lugar, depende da própria definição estrita de intervencionismo proposta por Mises. Como já mencionamos, se levarmos em conta outros tipos de intervenção não considerados inicialmente por Mises. Eita, tá errado aqui. Eles escreveram outros tipos, esqueceram de ter aqui na digitação. Como querem os críticos como Lavoisier, a previsão pode ser adiada. A reação em cadeia causada por um controle de preços, por exemplo, pode ser parada pelo subsídio ao preço de algum fator produtivo, aumentando sua oferta e reduzindo seu preço, deslocando para a direita a oferta do bem cujo preço foi inicialmente fixado. Nesse caso, a intervenção implica em um custo mais indireto e remoto no tempo, que se manifesta com problemas macroeconômicos, quando os subsídios de mais aumentos de gastos públicos derivados de outras medidas intervencionistas pressionam as finanças públicas. Aqui, o adiamento do esgotamento do fundo de reservas depende crucialmente da capacidade de inovação do segmento do mercado ainda livre. Aumentos de produtividade nesse segmento podem aumentar tal fundo, adiando a previsão. Em segundo lugar, a previsão depende crucialmente do critério de avaliação racionalista utilizado por Mises. As intervenções geram efeitos opostos aos desejados pelos seus proponentes. Uma análise racional do Mises. Tá? Mas, se os custos da intervenção forem distribuídos ao longo do tempo, eles serão atribuídos à economia livre, não ao intervencionismo, como notou o próprio autor. Então a galera joga na conta do capitalismo o que é basicamente o governo fazendo merda. O mais importante é notar que os objetivos iniciais da intervenção serão perdidos de vista, pois o processo regulatório é conduzido sempre pelas mesmas pessoas e pelos mesmos órgãos públicos. A previsão sobre o fim do intervencionismo depende assim da capacidade e vontade do agente público de perceberem o nexo causal entre as intervenções e suas consequências. E assim, sobre o agente público perceber alguma coisa, geralmente o agente público é um completo asno e ele não percebe. Ele vai jogar a culpa no capitalismo porque basicamente ele encheu o cu de Marx na faculdade que ele fez lá e enfim. E para poder passar no processo seletivo ele teve que esquerdar muito, né? Então, a gente tem isso aí. Foi bom. A previsão de Mises dependeria, em última análise, da fé no poder da razão de prevalecer no longo prazo. Mais de meio século depois de enunciada a previsão de Mises, porém, ainda vivemos em um sistema intervencionista e as consequências das intervenções são ainda atribuídas a supostos mercados livres, como atesta a interpretação usual sobre a crise econômica iniciada em 2008. A teoria acerca de intervencionismo deveria, portanto, substituir o racionalismo misesiano pela abordagem mais cética proposta por Hayek. Nota 30 aqui. Hayek, legislação, lei, legislação e liberdade. E especificadamente a substituição aqui é defendida no capítulo 1. O trabalho moderno mais importante sobre intervencionismo foi escrito por Ikeda, que reformulou em seu livro a teoria austríaca do intervencionismo, nota 31. Sanford Ikeda, Dinâmicas da Economia Mixada, o livro citado. Incorporando os três elementos discutidos acima, a ampliação do escopo da análise, o uso da teoria do processo e o fornecimento de uma explicação para a tenacidade do intervencionismo. Abandonada a hipótese implícita de coerência interna das ações governamentais, abre-se caminho para uma explicação da permanência do intervencionismo, a despeito de suas falhas inerentes. Para Ikeda, o sistema intervencionista pode ser descrito como uma ordem espontânea hayekiana.
De novo, 145, mesmo livro. Nessa visão, o reconhecimento das consequências não intencionais da ação humana deve ser acompanhado da descrição de um mecanismo de retroalimentação que confere robustez ao sistema. Um processo intervencionista expansionista se depara de fato com um desacelerador causado pelo acúmulo de erros gerado pelo processo, que se manifesta geralmente na forma de crises macroeconômicas. O acúmulo de consequências não intencionais e indesejáveis tende a esgotar o fundo de reservas e diminuir a eficácia de novas políticas interventoras, reduzindo a margem de manobra do interventor e aumentando a percepção da falha de governo, criando condições para reformas liberalizantes. No limite, o crescimento do Estado é limitado pela tese da impossibilidade do cálculo econômico socialista. O que o professor quer dizer aqui? O Estado vai expandir até um certo ponto, até chegar num ponto em que ele não consegue mais expandir, a falha de governo é percebida e precisa haver reformas liberalizantes para não quebrar, basicamente. Então, inicia-se um novo ciclo de expansão estatal, até que voltam, liberais fazem reformas, e aí você inicia o ciclo de novo. A gente está vivendo a segunda parte desse ciclo aqui no Brasil. A gente teve o ciclo Dilma, né, que foi um ciclo massivo de expansão estatal. Entrou o Temer e fez um trabalho muito bom de diminuição da intervenção do Estado. Veio o Bolsonaro, fez um trabalho muito bom até 2019, depois só fez um monte de merda até 2021 e 2022. E agora a gente está vivendo um segundo ciclo de expansão do Estado, que é basicamente o ciclo Lula de novo, né? Então, pra vocês entenderem essa dinâmica. E isso bate na impossibilidade do cálculo econômico socialista, sim, bate porque não tem como estatizar tudo sem colapsar. Vamos lá, seguindo. Um processo intervencionista contracionista, por sua vez, se desacelera depois que as primeiras reformas aliviem a situação fiscal do Estado e depurem parte dos erros do processo expansionista. Em especial, se as reformas forem parciais, as consequências não intencionais das escolhas governamentais podem levar à retomada do processo expansionista. Ou seja, medidas graduais ajudam o intervencionismo. Ikeda poderia explicar tal desaceleração pela ação de grupos de interesse operando sob decisão coletiva e hipótese de eleitor racionalmente ignorante, como na análise da escolha pública. O caminho escolhido, contudo, foi isolar esse tipo de efeito de uma explicação heikiana que supõe, para fins de argumentação, benevolência por parte do interventor e mesmo assim resulta em falhas de governo derivadas do problema do conhecimento. Mas, supondo um aprofundamento do conhecimento, e mesmo assim resulta em falha de governo derivada do problema do conhecimento. O uso do conhecimento na sociedade, basicamente. Porque o governo não tem como ter acesso a todas as informações e por isso acaba dando problema. Essa aqui é uma análise diferente do Hayek sobre a questão do problema do cálculo econômico em uma comunidade socialista. Eu vou deixar na descrição também um site do Instituto Rothbard, um artigo do Instituto Rothbard, que fala sobre o cálculo econômico e as diferenças entre as refutações do Hayek e do Mises para vocês entenderem. Tá? Porque, embora os dois refutaram o socialismo, eles refutaram por vias diferentes. Então vale a pena vocês lerem para poder pegar mais conhecimento. Não vou entrar nisso aqui porque vai ficar muito mais longo do que já está esse vídeo. Vamos lá. Mas, supondo o aprofundamento do processo contracionista, nos deparamos com o limite imposto pela instabilidade do Estado mínimo. Para Ikeda, ao contrário do que acredita Mises, os erros derivados da provisão de bens públicos em um Estado mínimo poderia pôr em marcha um processo interventor expansionista. Nota 33, capítulo 6. Ikeda constrói dessa forma uma teoria de ciclos intervencionistas. Tal teoria não deve ser interpretada no sentido que a expansão e contração do Estado passa por fases de período definido e repetido, ou que o nível médio de intervenção durante um ciclo completo seja estacionário. Robert Riggs, por exemplo, investiga historicamente a expansão do Estado no século XX, argumentando por um aumento gradual do tamanho do Estado impulsionado por crises, como guerras e recessões. A contração do Estado posterior a tais crises resulta em patamar de intervenções superiores a antes da crise. Robert Riggs, Crise Leviatã, episódios críticos no crescimento do governo americano, livro de 1987. Se tal tese se estabelecer como um padrão, devemos investigar mais a fundo essa simetria entre as fases expansionistas e contracionistas do ciclo. Então aqui, o que está sendo colocado? Não mais está sendo analisada a intervenção naquela definição do Mises, mas sim como ciclos de expansão da intervenção e contração da intervenção de acordo com as consequências não intencionais e demanda pressão popular por mudanças. Isso aqui é importante para entender. Em vez da proposta de ciclos regulares, a teoria dos ciclos de Ikeda deve ser vista como uma explicação da tenacidade do sistema intervencionista
por meio da descrição de uma ordem espontânea. Tal ordem contém forças que tendem a afastar o sistema econômico dos limites liberais e socialistas. Outras previsões de padrão derivadas da noção hayekiana de ordem, apresentadas por Ikeda, de novo, página 145, o livro dele, Dinâmicas de uma Economia Mixada, uma economia mista, acho que seria, são a tendência do surgimento de crises micro e macroeconômicas, sendo algumas dessas pontos de inflexão dos ciclos. Essas crises macro ocorrem perto do limite superior do ciclo e as fases contracionistas são mais curtas que as expansionistas. Resta discutir o papel da ideologia no ciclo intervencionista. A ideologia é crucial para o estudo do padrão de resposta, liberalizante ou controladora por parte do regulador diante dos efeitos das intervenções ao longo do processo interventor. Ikeda prefere um modelo de alteração das preferências políticas que seja endógeno à sua teoria. Partindo de uma preferência política exógena, supõe-se algo como uma taxa marginal de substituição decrescente entre ação privada e ação pública conforme o Estado cresce. Quanto maior o Estado, maior a percepção de suas falhas e vice-versa, afetando a aceitação de novas intervenções. Com a adoção dessa hipótese simplificada, reforça-se no modelo as forças que fazem com que a dinâmica do intervencionismo se afaste dos limites de Estado mínimo e máximo, gerando instabilidade do sistema observado historicamente. O que isso quer dizer? Se você não faz nenhuma interferência, deixa um Estado mínimo, o Estado mínimo se expande. Se você faz um Estado máximo, ou seja, chega muito perto de um socialistão, todo mundo percebe que não está funcionando, então o Estado se contrai. Então o que acaba chegando? Ele chega numa espécie de equilíbrio, e fica ali no meio termo, basicamente. Que é basicamente o que a gente vive na maior parte dos países. No Brasil nem tanto, porque a interferência estatal é absurda, a gente está muito mais próximo do socialismo do que de qualquer outra coisa. Mas geralmente assim, por exemplo, países como Noruega, principalmente ali dos países do norte europeu, os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, essa galera ali, Suécia, eles estão nessa parte do ciclo, em que o Estado está estável, vamos colocar assim. O que é péssimo, mas tem intervenção do Estado? Tem intervenção do Estado. Essa intervenção é o suficiente para afastar a galera de lá? Não, pelo contrário, por serem países que interferem, mas não tanto, a galera acaba indo para lá, ao invés de sair de lá. Embora a Suécia esteja bem ruim nesse momento, né? Mas enfim. Vamos lá, para o último tópico, que abrange as 4 últimas páginas, estamos chegando aí no final. 3. O futuro da teoria do intervencionismo. A teoria austríaca dos ciclos intervencionistas, sistematizada por Sanford e Ikeda, nos convida a imaginar vários desenvolvimentos que complementam a análise. Vejamos alguns deles. O primeiro se refere ao aspecto ideológico que acabamos de apresentar. Embora uma teoria endógena de mudança ideológica seja sem dúvidas atraente, já existe entre os austríacos explicação exógena convincente sobre as preferências por formas coletivistas de organização social que poderiam ser utilizadas para explicar tanto a persistência do intervencionismo quanto a simetria entre as fases expansionista e contracionistas do ciclo. Hayek, na fase final de sua carreira, investiga precisamente a raiz da mentalidade estatista. Nota 37. Lei, Legislação e Liberdade, os erros do socialismo, 1988. O Hayek morre em 92, então isso aqui já é no finalzinho da vida dele. Esta, que dá suporte tanto ao socialismo no plano ideal quanto ao intervencionismo no plano mais concreto, é explicado em termos do conflito entre as regras impessoais e abstratas da conduta, exigidas pelo alto grau de complexidade do problema de coordenação nas sociedades desenvolvidas, e a moral personalista, herdada por evolução cultural durante o passado tribal da humanidade. Para Hayek, o conjunto de normas compatíveis com uma economia de mercado contraria não apenas o instinto, mas também o racionalismo construtivista, que ignora os limites do conhecimento humano e só aceita como racional aquilo que foi conscientemente planejado. Assim, explica-se a tendência, diante de um problema econômico, à exigência de soluções calcadas em planos baseados em comando central, sem que seja feita investigação prévia sobre as origens dos problemas nos incentivos gerados por algum conjunto de regras. Ou seja, basicamente, o que isso quer dizer? Que quando tem um problema, é uma tendência natural da humanidade, da maior parte da humanidade, não toda, né? Existem galera que quebra essa mentalidade, quebra essa lógica. Libertários são um grupo que tem isso, a gente, né, no caso, de que a tendência de buscar uma solução centralizada, um plano. Então alguém precisa ter um plano. Deu errado. Quem tem um plano para resolver? E a solução, às vezes, é simplesmente não ter um plano, basicamente. É ser anárquico, no sentido de não ter planejadores.
Mas vamos lá. Quão endógenas são as preferências ideológicas podem se tornar dependerá, portanto, do problema de estabelecer em que medida a mentalidade tribal é uma herança cultural ou algo inerente à natureza humana. Além do espectro ideológico, existem outros fatores relacionados à simetria entre as fases do ciclo que merecem consideração. Esses fatores estão associados ao fato de que o processo de expansão do Estado envolve custos crescentes do abandono das políticas intervencionistas, de forma que essa expansão implica em uma espécie de seguro contra a sua reversão. O primeiro e mais óbvio desses fatores é a formação de privilégios associadas ao aumento da parcela da riqueza alocada sob critérios políticos e não econômicos. Uma vez formados grupos de interesse cuja renda depende do aparato estatal, maior será a resistência a reversões da política, a despeito do reconhecimento das reais causas envolvidas. O segundo é derivado da natureza subjetiva do conceito de custo. Quanto mais os recursos são alocados centralmente a algum setor, mais difícil se torna imaginar como os tais recursos seriam alocados sob um regime mais liberal. Também no debate das ideias, o monopólio bloqueia o processo de descoberta empresarial. Em terceiro lugar, o enfraquecimento da imaginação de alternativas mina a confiança dos agentes na capacidade de agir por si mesmos. Em quarto lugar, o deslocamento dos mercados pelo Estado destrói o conhecimento prático dos agentes, necessários para a operação dos mercados. Como a reconstrução desse conhecimento não é instantâneo, reformas contracionistas tomam tempo para surtir efeito. Tempo esse no qual o capital político do reformista deprecia. O que isso quer dizer? Para fazer uma intervenção na economia, o efeito geralmente é rápido. Agora, para desfazer a merda que um político fez, que deu por causa que ele interviu na economia, demora. E isso deprecia o capital político desse cara. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. O Milei lá na Argentina. Ele tá falando lá, vamos privatizar tudo, que não sei o que e tal. Se ele ganhar a eleição, que já é um grande ciclo, eu duvido que ele vá, ele vai ter um problema. Porque ele tá prometendo basicamente um radicalismo, que tá certo, tá? Tem que fazer o que tem que ser feito ali mesmo. Só que esse radicalismo que ele tá prometendo não vai dar resultado na hora. Vai dar problema com isso, porque vai torrar o capital político dele. Ele vai ter que ter um trabalho muito grande de cultura mesmo, assim, de base de apoio para as pessoas explicarem. Falar, calma, isso aqui vai dar tempo. A Argentina tem essa base cultural? Bom, no primeiro turno das eleições, ficou entre o Milei e o Massa, que é o atual ministro da Economia que basicamente destruiu a Argentina. O Massa ficou em primeiro lugar nas eleições do primeiro turno. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Então vamos lá. Este efeito é ilustrado pelo fracasso das reformas liberalizantes empreendidas por Anne Robert Jacques Turgot, quando ministro de Finanças de Luís XVI. Antes das reformas, os mercados de comercialização de grãos eram fortemente regulados. Os privilégios monopolísticos concedidos a empresas regionais e as regulações que impediam, de vários modos, a concorrência resultaram em escassez de preços, escassez e preços altos para o pão. A liberação dos preços e a suspensão dos privilégios, no entanto, não surtiram efeitos imediatos. Os preços altos e a escassez se acentuaram. Aqui tem a nota 38, tem uma análise aqui que está no Jornal Europeu de História Econômica de 1993. Etienne Bonotti de Candilac, 1715-1780, examinando o episódio, aponta para o efeito que acabamos de listar. Para o autor, aqui o livro é Comércio e Governo, parte 2, páginas 12 a 15. Capítulos 12 ao 15, aliás, não páginas. Para o autor, os mercados não se organizam instantaneamente. De maneira austríaca, o autor salienta a importância do fator tempo nos processos produtivos, ou seja, leva um tempo para o mercado se readequar. Isso aqui é importante. Em particular, o funcionamento dos mercados requer formação de capital físico, da formação da rede de contatos comerciais e de um processo hayekiano de aprendizado que demanda tempo. Lembra que o conhecimento está disperso na sociedade? Leva um tempo para os agentes entenderem isso, aprenderem isso. Enquanto isso, operam os fatores que fazem com que os problemas sejam dissociados de suas causas originais e a crise atribuída à própria reforma. O abandono desta, contudo, não impediu que o problema surgisse de forma mais grave no futuro. Essa ilustração histórica nos leva ao próximo elemento que deve ser levado em conta no desenvolvimento da teoria do intervencionismo: a discussão das estratégias a serem adotadas na fase contracionista do ciclo. Em essência, essa discussão deve incorporar o estudo do dilema entre terapia de choque e gradualismo,
estudado teórica e historicamente no contexto da transição do socialismo para a economia de mercado nos países do leste europeu. Além disso, a teoria pode se beneficiar de insights derivados de outros estudos históricos que relatam sucesso ou fracasso nas reformas. Por fim, a teoria deve se relacionar à história no sentido inverso. Deve-se utilizar a teoria dos ciclos intervencionistas para explicar os episódios de ascensão e declínio de civilizações passadas. O principal desafio dessa tarefa consiste no viés imposto pelo fato que os documentos, monumentos e evidências tendem a fazer referência apenas às fases expansionistas do ciclo interventor, negligenciando os períodos marcados pela pujança comercial. Os aspectos aqui apontados como relevantes para o desenvolvimento da teoria dos ciclos intervencionistas, voltado ao maior entendimento de sua fase contracionista, nos sugere uma previsão sobre o futuro da teoria. Essa deverá assumir uma forma de uma teoria mais geral que explique a dinâmica entre o crescimento de Estado, segundo uma lógica semelhante ao de um modelo biológico de parasitismo, na qual o crescimento do parasita é restrito pela diminuição da capacidade de sobrevivência do hospedeiro, o fundo de reserva. A fase contracionista do ciclo, por sua vez, deverá investigar em que medida as estruturas do parasita se misturam com a do hospedeiro, dificultando sua remoção. Isso encerra esse pós-fácil muito bom do professor Fábio Barbieri. E é esse sim o grande dilema aqui que ele coloca da questão do quanto o parasita consegue sugar do hospedeiro e o quanto o parasita e o hospedeiro acabam se tornando uno ali numa relação umbilical que, às vezes, para você remover o parasita, você acaba matando o hospedeiro. Assim, o Estado é um parasita do mercado? Sim, o Estado é um parasita do mercado. Como que você vai remover o parasita do mercado? Matando o próprio mercado? Cara, é complicado, é um dilema. Hoje em dia não é tão fácil acabar com o Estado como muita gente fala, é só fazer X, é só fazer Y. Não é. O Estado é uma organização extremamente complexa. Eu não tenho uma solução para como acabar com o Estado. Eu acho que pequenos ataques devem ser feitos ao Estado no sentido de contra-economia, agorismo, uso de criptomoedas e coisas do tipo. Grandes ataques na política também. Eu tendo a ser contra essa abordagem. Eu não acho correto se candidatarem, libertários se candidatarem, vamos ter políticos libertários, mas algum nível de liberaleco ali, dando uma diminuída no Estado, alguma coisa, uma lei ou outra que passa, enfim, eu acredito que isso é interessante. Estou dizendo para você votar, para você ir lá, se preocupar com política? Não, isso é natural. O próprio Estado acaba fazendo isso por ele mesmo, porque ele precisa se manter. É a própria natureza, como a gente viu aqui do professor Barbieri falando do ciclo intervencionista, né? O Estado vai intervir pra caramba, se expandir pra caramba, depois ele vai diminuir pra caramba. Nessa hora os liberalecos lá vai tentar diminuir para deixar o mínimo, o socialista vai tentar manter mais ou menos e vai ficar um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele dá estabilidade ao Estado, o que é muito louco. Como quebrar esse equilíbrio? Eis a pergunta de $1 milhão. Se você conseguir achar a resposta para isso, você achou a resposta de basicamente como acabar com o Estado. Então, eu acredito que ao longo do tempo educando pessoas, ensinando elas, é uma forma de acabar com o Estado. Então por isso que eu faço esses projetos intelectuais. Concluo aqui mais um, né? A leitura comentada do livro Intervencionismo. Entrando um pouco nos próximos passos aí do canal. Como eu falei ao longo do vídeo, eu vou fazer a leitura comentada do Man, Economy and State em 2025. Porque basicamente eu tenho um projeto aqui para 2023. Eu vou fazer uma leitura comentada do livro dos Proto-Austríacos e Menger e Ação, Tempo e Conhecimento, ambos do professor o Biratan Jorge Óleo. Essa vai ser basicamente o que vai preencher a grade de dezembro e metade de janeiro aí no canal. Então se inscrevam aí para acompanhar isso. Esse projeto vai ser basicamente um aulão de economia para você, para em 2024 eu entrar numa das grandes construtos desse equilíbrio, uma das grandes teses que dá equilíbrio a essa ideia do Estado, que eu gosto de chamar de Evangelho segundo o Estado, que é o capitalismo causou a crise de 29, então em 2024 eu vou fazer uma leitura comentada do livro A Grande Depressão Americana e outras obras que permeiam a leitura desse livro, que são importantes. Então vai ser meio que tipo uma parte de economia básica, uma parte de economia mediana e depois economia avançada, que vai ser a leitura comentada do Homem, Economia e Estado em 2025. Acredito que a leitura comentada do Homem, Economia e Estado vai ser, espero, né? Não sei se até 2025 alguém vai fazer isso, mas vai ser um feito inédito dentro dos youtubers libertários aí. Acredito que acho que até a leitura desses dois livros também seja, enfim. Esses são os planos aí para os próximos anos aí do canal. Então, se você quiser acompanhar tudo isso aí, você chegou até o final aqui, se inscreva, isso é muito importante. Mande
um Pix aí se você puder, para ajudar o canal. Esses trabalhos intelectuais dão mais trabalho, então, né, financie o canal, ajude o canal a se manter viável, para que esses projetos possam se realizar. Na descrição tem o Pix aí do canal, que é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo. Se você não quiser ajudar via Pix, você pode ajudar via criptomoedas. Também tem na descrição o meio de apoio de criptomoedas aí do canal, através de Bitcoin, Lightning ou Nano. Mande o valor que você quiser, também ajuda. E compre também nos parceiros do canal, que isso também ajuda o canal. Então, tudo aí na descrição direitinho para você confirmar. É isso. Desculpa pelo vídeo longo, mas enfim, são muitas páginas, muitas coisas para se comentar, muita coisa para se ler, muita coisa para se falar. Então, é isso. Encerro por hoje a leitura comentada do intervencionismo. Mandem para outras pessoas, comentem, compartilhem, digam o que vocês acharam da série, deem críticas, feedbacks. Sugiram outros livros também aí na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.